Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos podem tomar assento. Abra sua Bíblia, você que trouxe seu exemplar, no livro do profeta Neemias. Livro do profeta Neemias. Vamos estar continuando a falar sobre um tema que eu tenho falado aqui nas últimas ministrações, que é um tema bem geral: caminhos de superação. Hoje vamos falar sobre Neemias, caminhos de superação, baseado em Neemias. Encontre o capítulo de número 2. Capítulo 2, vamos ler dois versos, o 17 e o 18. Isso, você achou o texto? Põe de pé para fazermos a leitura. Neemias 2, 17 e 18. Deixa eu ver se a tradução está igual a minha. Okay. Então eu lhes disse: bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram queimadas pelo fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Também lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles: levantemo-nos e edifiquemos, de maneira que deram início a esta boa obra. Amém. Tome assento em nome de Jesus. O livro do profeta Neemias é um dos mais ricos manuais de liderança que a Bíblia nos apresenta. Vale lembrar que Neemias, ele não tinha um papel de liderança efetiva onde ele estava servindo. Nos tempos que esse episódio de Neemias acontece, ele servia como copeiro do rei Artaxerxes I Longímano, ali na cidadela de Suzã, capital ou sede do Império Persa, nos tempos de Neemias. Suzã ficava a mais ou menos 1.600 quilômetros distante de Jerusalém. Ele servia ali ao rei, que também era chamado de Assuero. Ele não desenvolvia uma tarefa de liderança ativa, embora servisse ao rei como um papel de extrema confiança. O texto vai dizer no capítulo 1 que quando Neemias servia ao rei no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, ele recebe a visita de alguns patrícios seus que vieram de Jerusalém. Um deles a Bíblia nomina de Anani ou Ananias. Quando eles chegam ali em Suzã, Neemias faz uma pergunta para eles: como está Jerusalém e os cativos que voltaram para lá? A título de informação também, vale lembrar que quando Neemias recebe a visita de Anani, já se faziam 13 anos que Esdras, o sacerdote, já havia voltado para Jerusalém para começar a obra de restauração do culto, porque Esdras era sacerdote. Quando Neemias pergunta a Anani, Anani vai trazer para Neemias uma notícia assoladora. Ele diz: Jerusalém está assolada, seus muros estão fendidos, as portas queimadas a fogo, e o povo que lá se encontra está em grande miséria, em grande opróbrio. Neemias, quando toma noção da situação,
texto diz que ele se assenta, impactado pela notícia, e começa a chorar, quebrantado pela situação do seu povo. Também é digno de nota que havia na mente do povo antigo, do povo, principalmente do povo de Deus, ou melhor, resumindo-se a ele, que Jerusalém era uma cidade inviolável. Eles tinham a ideia de que Jerusalém, por ser uma cidade que Deus escolhera para ali fazer habitar seu nome através do templo, era uma cidade inviolável. Mas Neemias percebe que, apesar dessa suposta inviolabilidade de Sião, ela estava destruída. O inimigo havia prevalecido e havia entrado na cidade, derrubado seus muros, fendidos e também queimado as suas portas. Apesar da ideia de que Jerusalém era inviolável, Deus a permitiu que ela fosse violada. Na mente do povo semita, nos tempos desse texto, havia uma ideia dentro do rabinato, dos líderes religiosos de Israel, que o universo ele possui um centro, e o centro do universo seria a nossa galáxia, embora nesses tempos ainda não havia noção exata de galáxias. Mas na visão rabínica, essa galáxia tem um centro, e o centro era o planeta Terra. Mas nessa visão ainda a Terra também tem um centro, e o centro seria a Terra Santa. Nessa visão ainda a Terra Santa tem um centro, e o centro é Jerusalém. Nessa visão ainda Jerusalém tem um centro, e o centro era o templo. O templo também tinha um centro, e o centro era o lugar santíssimo. O lugar santíssimo tinha um centro, e o centro era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha um centro, e o centro era entre os dois querubins que estavam por cima da tampa. E ali manifestava-se a Shekinah, ou a Requinar, a manifestação da presença da glória de Deus. Essa ideia trazia para os seus defensores o pensamento de que era impossível alguém violar uma cidade em que ela era o centro, em que nela havia um centro, e que ocupando o centro dessa cidade estava o Deus Todo-Poderoso. Baseado nesta ideia, o salmista compõe o Salmo 125 e diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E os montes de Sião, eles permanecem para sempre. Ele vai dizer, porque os montes de Sião, eles circulam, ou eles protegem a cidade de Sião, a cidade de Jerusalém. Então a ideia era que, como Deus cerca os seus e os protege, também a presença de Deus cercava Jerusalém e a protegia. Essa era uma ideia. Por causa dessa ideia, os salmistas, filhos de Corá, vão dizer que a cidade de Davi era a cidade santa, porque Deus habitava nela e a guardava. Essa ideia trazia para aqueles que a defendiam o pensamento de que não havia como violar, como invadi-la, como vencê-la, até mesmo porque a sua posição era estratégica, ela estava no cume do monte. Entretanto, Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu a cidade. E quando o reino Medo-Persa começa a assumir o cenário mundial, dominando quase 180 províncias sobre a face da terra, Neemias, ele recebe a chamada, a vocação de Deus para voltar para a cidade, para reconstruir. Só que vale ressaltar que estava destruída há mais de 120 anos. Haviam se passado cerca de 147 anos da invasão de Babilônia.
E ele vai voltar para reconstruir, para restaurar. A visão do profeta e o seu livro traduz isso para nós, que a restauração que Neemias vai promover em Jerusalém não é só uma restauração física, estrutural dos muros. A sua restauração envolve política, envolve família, envolve sentimentos interiores e emoções de um povo. É uma restauração plena. Afinal, nós englobamos em nós mesmos como pessoas vários aspectos políticos e sociais, emocionais e espirituais. E a restauração precisava ser feita, e Deus vai vocacioná-lo para empreender uma das mais poderosas reconstruções da história, a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. O livro de Neemias é um manual que descreve como o processo da restauração acontece. Eu queria aplicar esta manhã essa restauração de Neemias não somente ao fator político, social de Jerusalém, mas também aplicando a igreja e também aplicando a sua vida pessoal. Porque talvez aqui pessoas nesta manhã que já sofreram destruições em algumas áreas da sua vida. Talvez alguns escombros estejam ainda fazendo parte da sua história e precisam ser restaurados, reconstruídos. Relacionamentos, casamentos, filhos, vida financeira, vida emocional, vida conjugal. Talvez alguns de nós tenhamos enfrentado algumas guerras em que uma força externa ou interna militou contra projetos que você tinha e fez com que eles desabassem. Aquilo que parecia ser indestrutível virou escombros. Aquilo que parecia ser para sempre ruiu. Todos nós temos em nossa caminhada algum tipo de escombro que precisa ser removido e ser reconstruído. E Neemias empreende essa tão grande restauração, e sobre ela eu queria falar nesta manhã. Qual é o primeiro fator que coopera com Neemias para que a reconstrução aconteça? Qual é o primeiro fator que coopera no coração deste grande legislador, deste grande líder, que coopera também com o nosso sentimento de urgência para reconstruir? Primeiro, olhando para Neemias, quando o seu patrício Anani vem informá-lo acerca da situação da cidade, o texto vai dizer que Neemias, ele se assenta e começa a chorar, em virtude do que ele ouve. Isso me traz a ideia de que uma das coisas importantes para a reconstrução de alguma coisa, e tudo que nós reconstruímos, quer seja material, quer seja externo, quer seja estrutural, envolve pessoas, envolve vidas, envolve emoções. A primeira ação de Neemias, ou o sentimento que brota em seu coração, é uma empatia com os problemas dos outros. A primeira fase da restauração que vem ao coração deste homem é desenvolver o sentimento acerca do problema alheio. Observe que ele está em Suzã. A sua profissão ou o seu posto de atuação era confortável, porque Neemias, ele recebia certamente um bom soldo, um bom salário mensal, uma boa retribuição, porque a sua função era de extrema confiança do rei. Ele tinha um papel de experimentar a comida e a bebida do rei antes que ele a ingerisse, porque se houvesse um envenenamento na tentativa de matar o rei, ele sim, como copeiro, morreria e o rei ficaria livre. Então é uma tarefa de extrema importância e confiança. Então esse homem desfruta de
uma profissão que lhe dá conforto. Ele mora no palácio, ele come a comida do rei, ele bebe a bebida do rei, ele se veste como um nobre, ele é reconhecido, honrado e respeitado no reino. Mas quando ele ouve dizer que lá em Jerusalém, a 1.600 quilômetros de onde ele está, há um povo que está em opróbrio, em vergonha, o texto diz que ele se assenta e chora. Ele tinha tudo para estar alheio, ele tinha tudo para não se importar, ele tinha tudo para não se mover, mas ele busca algo, uma ação, uma forma de ir a Jerusalém para ajudar aqueles que estão numa situação de opróbrio, de vergonha. Todas as vezes que nós queremos empreender algo para restaurar, devemos sempre lembrar que toda estrutura física, ela só existe em favor de pessoas. Toda estrutura física, ou profissões, ou o que seja de forma externa ao ser humano, só existe para favorecer pessoas. Esse templo físico só está aqui como templo porque aqui dentro congregam pessoas. O templo não é um fim para si mesmo, ele só é um fim quando nós habitamos, o frequentamos e usamos para uma finalidade espiritual. Então Neemias entende que o problema em si não está nos muros fendidos, não está nas portas queimadas. O problema está num povo sem segurança, porque se os muros estão derribados, não tem segurança para proteger aqueles que habitam dentro da cidade, porque a cidade antiga era protegida essencialmente pelos seus muros altos e fossos que circulavam as muralhas externas. Então ele percebe que o problema de Jerusalém não está nas portas em si, nos muros em si, porque portas são madeira e muros são pedras. O problema não está nisso, o problema está nas pessoas, porque estão não só sem segurança, estão sem provisão, elas estão socialmente desamparadas, estão em opróbrio, estão passando fome, estão sem vestuário. Então Neemias entende que toda restauração envolve preocupação com vidas. Afinal, Deus não lida com paredes, com cadeiras, com microfones. Deus lida com pessoas. O que importa nesse templo não é a estrutura física, embora aqui tenha milhares de euros investidos, mas isso não conta. Só foi investido milhares de euros aqui porque nós que estamos aqui valemos muito mais do que o euro que pagou essas contas. Deus sabe que toda restauração envolve vidas. Eu preciso entender que a restauração que eu preciso fazer, quer seja em casa, no trabalho, na igreja, na sociedade, no país, na nação, só deve ser feita porque vidas estão em jogo, e Deus quer usar a nossa vida para restaurar vidas ou estruturas em favor de vidas. Se você puder, olhe para quem está ao seu lado e diga: Deus quer restaurar e quer usar você para o processo. Diga isso: Deus quer restaurar e quer usar você para o processo de restauração. Então Neemias, ele tem empatia com pessoas, ele se move pela dor do outro, ele tem sensibilidade. Não é à toa que Deus levou Anani a Neemias, e Neemias pergunta a Anani. Ele não perguntou como estão os muros, como estão as portas, como está o templo. Ele perguntou como está o povo, como está Jerusalém, como está aqueles que voltaram para lá. Se ele pergunta, ele quer saber, e se ele quer saber, ele se torna responsável pela ação de restauração. Eu preciso me importar com pessoas. Quando eu me importo com pessoas, eu me torno responsável por ajudá-las a restaurar alguma coisa em suas vidas. E eu sei que nesta manhã Deus, ele quer levantar aqui pessoas que vão restaurar pessoas, que vão reparar muros, que vão levantar muralhas, que vão fechar brechas. Aleluia! Se você crê nisso, diga glória a Deus nesta manhã. Segunda questão em Neemias, além de desenvolver empatia com a dor alheia,
com a dor do outro. E vale ressaltar que Neemias nunca foi em Jerusalém. Ele nasceu no cativeiro, nunca esteve na cidade. Mas mesmo distante, a empatia está em seu coração e a preocupação com pessoas. Ele sabe que lá tem problemas. Primeiro, insegurança pública. Segundo, injustiça social. Terceiro, pobreza. Quarto, desprezo. E ele quer mudar a situação. Segundo, Neemias demonstra uma postura de maturidade diante de um problema terrível. A crise é grande. Primeiro porque ele não tem em si mesmo recurso nem autoridade para fazer reforma. Segundo, além de não ter em si mesmo autoridade para isso, ele está submetido a um governo, a um reino, que foi um dos responsáveis também pelo opróbrio da nação. Terceiro, além disso, ele está a 1.600 quilômetros de distância. Quarto, ele é só um serviçal do reino. Não é um general, não é um comandante, não é um governante. Ele é apenas um serviçal do rei. Mas observe a postura dele. Esse homem olha para a crise e levanta-se com uma maturidade que provavelmente um copeiro não desenvolveria. Por que não? Olhando a vistas grossas, embora seja uma tarefa importante de extrema confiança, ser copeiro certamente seria dado para alguém que não teria talvez um intelecto tão desenvolvido, porque ninguém usaria uma pessoa com tantas habilidades intelectuais ou administrativas ou organizacionais como Neemias para ser um copeiro. Usaria para ser um sátrapa, um governante, um líder, um conselheiro político, mas não alguém que apenas bebe vinho e come a comida. Mas ele demonstra que mesmo as pessoas não percebendo nele esse nível de maturidade e de capacidade, ele as tem, porque Deus havia visto. E aqui deixa eu fazer uma colocação importante. Muitas vezes alguém olha para você e não vê de fato o potencial que você tem. Alguém olha para você talvez e veja você sorrindo e não saiba as dores que você carrega. Alguém talvez olhe para você e não perceba as lutas que você já passou. Olha para você hoje conduzindo um bom carro, vestindo uma roupa boa e pensa que a sua vida sempre foi fácil, mas não sabe o que você passou para chegar até aqui. Entretanto, ainda que as pessoas de fora não percebam quem você é, ou o que você tem, ou o que você passou, há um Deus no céu que sabe exatamente quem você é, o processo que você passou para chegar até aqui. Ele conhece o seu potencial, ele sabe que está dentro de você, mesmo em uma função de serviçal. Esse homem carrega dentro dele o intelecto de governador. Fala para o teu irmão, não subestime você mesmo, não se diminua. Ah, não, fala isso, você não está nesse culto que eu estou não, né? Fala para o teu irmão, não se diminua, não se subestime, reconheça o seu potencial. Queira Satanás ou não, Deus sabe quem você é, e Ele vai levantar você para uma grande restauração. Só quem crê diz glória a Deus nesta manhã. Esse homem se levanta com maturidade. Restauração não é para crianças. Reconstrução não é para meninos. Porque meninos se distraem nas obras e vão brincar na hora do trabalho. Restauração é para pessoas maduras, que entende o momento, que entende o processo, que sabe os desafios que vão enfrentar, mas levantam a cabeça e enfrenta-os, porque eles sabem que Deus está comandando e conduzindo todas as coisas. Esse homem é maduro, é tempo de maturidade, é tempo de crescermos, é tempo de avançarmos, porque é uma grande obra a ser feita em nós e através de nós, e Deus quer usar-nos para isto. Aleluia! Terceiro, o que Neemias desenvolve para uma grande restauração
além da empatia com a dor alheia, além de uma postura de maturidade e de capacidade, Neemias expressa uma postura de fidelidade e submissão. Fidelidade e submissão. Toda reconstrução necessita de disciplina. E Neemias sabe disso. Não há um texto em seu livro que diz que Deus o chamou de forma aberta, explícita para isso. Mas Deus o chama. Ele se sente vocacionado. Então ele entende: como eu vou fazer para voltar para Jerusalém? Ou melhor, para ir a Jerusalém. Então ele desenvolve uma estratégia. Ele sabe que tem um rei acima dele. Ele sabe que tem um superior que o comanda. Então ele não se levanta contra a sua autoridade, mesmo porque seria um suicídio que ele cometeria. O que ele vai fazer? Ele vai ao rei. Só que antes de ir ao rei, ele sabe que o rei é pagão, é ímpio, não teme a Deus. O que ele vai fazer? A notícia vem no mês de Quisleu. O mês de Quisleu é entre novembro e dezembro em nosso calendário. Ele vai jejuar e vai orar acerca do que vai pedir ao rei. E ele só vai 4 meses depois, no mês de Nisan. Nisan ou Nissan é o mês entre março e abril. Então durante 4 meses ele jejua e ora. E qual era a oração de Neemias? Entre outras falas, seria essa: Senhor, quebranta o coração de Artaxerxes. Senhor, move o coração deste homem pagão. Senhor, quebranta o coração dele na minha petição. Senhor, move o coração dele ao meu favor, que eu ache graça perante ele. Ele ora, porque ele sabe que o rei é superior e o comanda. Após 4 meses, Neemias, ele vai ao rei servir o seu vinho. Quando o rei olha para Neemias, o rei diz: você está estranho. Como assim, rei? Você está estranho, você está triste, mais magro, mais abatido. Tu me serve há tantos anos. Primeiro, você sabe que não se pode servir ao rei de cabeça baixa nem semblante triste. Segundo, nunca te vi assim esses anos todos. Isso deve ser doença, mas você não está doente. Então será que é tristeza de alma? Quando o rei interpela Neemias, o rei pergunta: o que você tem? Eu quero entender o teu processo, porque eu posso te ajudar. Olha o que ele vai fazer. Quando o rei diz isso, Neemias diz: ora, viva o rei para sempre. Aleluia. Esse homem é fiel a um rei que é pagão. Ele é copeiro do rei, presta atenção nisso. Ele é copeiro do rei, está disposto a dar vida por um homem pagão. Esse moço aqui, este Neemias, ele sabe a quem está servindo, mas é fiel mesmo ao seu chefe pagão. Ele é fiel, porque tem crente, irmão, que pensa que só deve ser fiel a quem é crente também. Dá licença, a fidelidade é caráter, a fidelidade é princípio. Neemias, ele sabe: eu sou copeiro, então eu tenho que arriscar minha vida por ele, não tem problema. Se eu estou na função que ele me colocou de honra, eu vou arriscar minha vida por ele. Eu vou honrá-lo, eu vou respeitá-lo, eu vou ser fiel e vou ser leal. Ele é leal, é fiel ao seu líder. A liderança é importante, porque quando a esposa não é fiel ao seu líder como esposo, o problema se estabelece. Quando o empregado não é fiel ao seu patrão, que é o seu chefe, o problema se estabelece. Quando um filho não respeita o pai, não é fiel ao pai ou à mãe, o problema se estabelece. O diabo, ele é o rei da infidelidade, ele é o rei da deslealdade, mas Jesus foi fiel até a morte, obediente, morte de cruz. A fidelidade é um aspecto de que tem caráter, não somente cristão, mas caráter. E Deus está buscando aqui nesta manhã homens e mulheres fiéis, leais, que entendem o princípio da lealdade, da fidelidade. Esse homem arrisca a vida por um rei pagão, quanto mais arriscaria pelo seu povo, pelo povo de Deus. Aleluia. Olha para Davi, que está nos campos apacentando o rebanho de seu pai Jessé.
Ninguém o via, oculto dos olhos da fama, das mídias sociais do seu tempo. Está esquecido no pasto, com poucas ovelhas do seu pai. Mas quando ele vai enfrentar Golias, o Eteu, a Bíblia vai dizer que Saul fala: você é menino, você é moço, você era para estar jogando Playstation, não era para estar aqui no campo de batalha, empinando pipa, jogando bola. Davi disse: o senhor está enganado, o senhor está vendo só a aparência externa, mas Deus conhece meu potencial. Aleluia. Deixa eu te contar 2 mistérios aqui, tu não sabe nem ninguém sabe. Eu estava um dia no campo tomando conta das ovelhinhas de papai, apareceu uma ursa do nada, arrebanhou uma ovelha do rebanho. Aí Saul pensou assim: aí tu correu, não foi? Corri, foi para cima da ursa. O senhor sabe que um urso de pé, com as garras expostas, pode chegar a 3 metros de envergadura. A unha de um urso pode rasgar as costas de um ser humano, só em uma fisgada só. Mas eu fui lá, tomei a ovelha da boca daquela ursa e dei uma sova nela, nunca mais ela voltou no meu rebanho. Saul fica de olhos abertos e pensa: eita, menino corajoso. Aí ele fala: não parou por aí não. No dia seguinte veio um leão. Você sabe que leão é o rei da selva. O leão, quando ruge, todo mundo teme. Mas quando o leão apareceu, que a boca olhou uma ovelhinha de papai, eu fui, peguei o leão pela juba e disse: abre a boca, abre as mandíbulas, que a ovelha não é sua, cidadão. Aleluia. Eu tiro a ovelha da boca do leão e devolvo para o pasto. Oh, sabe o que é isso, querido? Fidelidade quando ninguém está vendo, fiel ao rebanho do pai. Aí Deus está vendo e pensa: se esse menino foi fiel ao rebanho do seu pai, vai ser fiel ao meu rebanho também. Aleluia. Fala para teu irmão, fala para tua irmã: a fidelidade faz parte da reconstrução. Ele é fiel, ele é leal. Mas escute o que eu vou dizer, porque toda reconstrução, ela vai sofrer oposições. Toda reconstrução sofre oposições. Por quê? Porque tem pessoas que gostam de escombros. Tem pessoas que nunca vão deixar você reconstruir nada, porque elas gostam de escombros. Elas gostam de ruínas. Porque ruínas geralmente apontam para fracassos. Ruínas, se você passa, às vezes nós passamos pelas ruas de alguns lugares. Aqui em Portugal eu não vejo isso muito acontecer, mas em alguns lugares que eu ando por aí eu vejo acontecer algumas coisas. Eu vejo prédios abandonados, que começou a obra, mas foi abandonado porque não deu para concluir a obra. Só tem ruínas. Eu passei outro dia por uma cidade, não sei se foi na Itália, não me lembro agora. Eu vi um condomínio inteiro de casas abandonadas, porque a empreiteira, a empresa, a construtora não deu conta de terminar o projeto. Está tudo em ruínas. Aquelas ruínas para o empreiteiro é um sinal de fracasso. Se ele pudesse, ele reconstruía. Se ele pudesse, ele tomava de novo a obra e terminava o que começou. Mas não pode, não consegue. Ele se amargura com aquela visão. Mas tem outras pessoas que olham para aquela visão e se alegram, como que diz: está vendo aí? Não conseguiu, eu sabia que não ia conseguir. Não tinha competência, não tinha recurso, não era competente para terminar. Tem pessoas que gostam de escombros, gostam de ruínas, porque as ruínas geralmente apontam falhas daqueles que construíram ou que permitiram que elas se destruíssem. Mas nesta manhã, deixe dizer uma coisa para você: Deus não gosta de ruínas. Deus não gosta de escombros. Quem gosta de ruínas são os chacais, são os ratos. Deus não, aleluia. Deus gosta de obras concluídas, de obras ornamentadas, de obras enfeitadas. E nesta manhã eu vou profetizar no altar do Senhor. Levante a mãozinha para cima se você puder. Nesta manhã Deus vai te ajudar a reconstruir as ruínas que tombaram na sua vida, na sua caminhada. Nesta manhã o Espírito de Deus
Deus, como exímio reconstrutor, Ele vai restaurar esta ruína. A obra vai ser retomada, a obra vai ser concluída, vai ser enfeitada, ornada, e Deus fará morada dentro dela. Só quem crê, dá glória para Jesus, se você puder. Aleluia. Toda reconstrução tem oposições, e Neemias enfrenta oposições. São problemas, são grandes problemas. Primeiro, ele enfrenta problemas internos. Se você passar num lugar em que houve um terremoto, você vai ver muitos escombros ali. Se o governo da cidade não remover aqueles escombros e restaurar as vias, com o passar do tempo, aquilo se sedimenta. Então aqueles escombros passam a ser agora parte da paisagem, porque solidifica, sedimenta. Locais ou terras ou cidades pelos séculos já passaram por tantas reconstruções, que quando os escavadores, os arqueólogos estão escavando em busca de alguma coisa, encontram muralhas a 3, 4, 5 metros de profundidade da terra. Aquelas muralhas antigamente estavam na superfície, mas as guerras destruíam cidade. O que eles faziam? Reconstruíam por cima, e o nível vai aumentando, porque sedimenta. Para você restaurar uma cidade de escombros sedimentados é muito mais complicado. Então são problemas internos, que se nós não tratamos em nós, sedimentam. São problemas em nossa alma, em nosso coração, em nossa vida espiritual, ou relacional, ou familiar, ou profissional, ou espiritual, que se eu não tratar, os escombros sedimentam, solidificam, endurecem, viram pedra, e não dá facilmente para removê-los. Problemas internos. Há mais de 90 anos os escombros estavam ali nas ruas e ninguém se levantou para tirá-los. Neemias vem, são problemas internos. Relacionamento de casamento, familiar, pai e filho, mãe e filha, nora e sogra, vizinho com vizinho, patrão com empregado. Já duram décadas os problemas, sedimentaram, virou cotidiano, parece que é normal. Mas nesta manhã Deus está querendo que nós reconstruamos, aleluia, pontes de amizades que foram destruídas com o tempo, por algum mal entendido, um momento mal da vida que todos nós passamos. Os escombros estão lá há tanto tempo que você não se moveu para retirá-los, estão sedimentados, mas nesta manhã há uma ferramenta, há uma máquina. Quem trabalha em obras aqui vai me ajudar, pastor Dinaldo, aí sabe disso, pastor Denis, pastor René Luiz. Aquela é um martelo pneumático, não é isso? Não é? Que você usa para poder quebrar pedra ou quebrar o que seja lá o que for. Nesta manhã o Espírito Santo está aqui com um martelo pneumático. Fala para teu irmão: ei, tem martelo nesta manhã que vai tirar esses escombros sedimentados da sua alma, do seu coração. Pode estar antigo, mas não tem problema. Ele visita a nossa antiguidade, o nosso futuro, o nosso presente, para reconstruir a nossa alma. Aleluia. Aqui para os mais antigos, aqui ninguém é Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, está repreendido. Aqui ninguém é Gabriela. Nós somos servos de Deus e servas do Altíssimo. Aleluia. Vai ter reconstrução, o escombro vai sair,
cair, esse lixo vai cair fora. Está sedimentado, pastor, não tem problema, tem martelo pneumático da fé aqui nesta manhã. Ele vai tirar aí, ele vai arrancar esse escombro. Por quê? Porque tem terra aí para uma nova construção. Tem espaço, tem terra para uma nova construção. Deus vai fazer algo novo nesse coração. Ele vai fazer algo novo nesse relacionamento. Essa amizade vai ser restaurada, o princípio vai ser devolvido. Deus vai fazer algo novo. Você crê nisso? Eu creio nesta palavra. Somente quem crê dá um glória aí para Jesus nesta manhã. Problemas internos, mas também ele enfrenta problemas externos, porque tem gente que não quer reconstruir a cidade, tem inimigos que não querem ver você bem, tem pessoas que não querem ver você feliz. Isso aqui não é incitar inimizade não, isso é realidade do mundo espiritual. Nem todo mundo quer o seu bem, nem todo mundo quer ver você por cima. Infelizmente faz parte do ser humano caído, e às vezes até mesmo alguns crentes passam por isso. Havia Sambalate, Tobias e Gesem. Não eram pé rapado da sociedade. Um governava Samaria, o outro era um homem influente da política, e o outro era um líder de uma cidade. São homens influentes que não querem Jerusalém restaurada. Problemas externos. Nesta manhã, a minha oração é que Deus nos dê discernimento para perceber aqueles que de fato querem que eu seja restaurado, daqueles que não querem que eu seja reerguido. Tem pessoas assim. São problemas externos, inimigos combinados, que tentam impedir a reconstrução, porque sabem do potencial que você tem, sabe que você é nas mãos de Deus. Querem ver você caído, porque vive lambendo chagas dos outros. Mas nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, você vai vencer toda a oposição externa, em nome de Jesus, e você vai conseguir reerguer, restaurar, retomar, levantar de novo o que está caído. Diga glória a Deus. Terceiro, ele enfrenta os problemas das armas perigosas do inimigo. Primeira arma do inimigo, zombaria. Ouve dizer que vão restaurar, eles começam a zombar. Fala sério, esses caras estão de brincadeira. Não, fala sério, me belisca aqui para ver se eu estou sonhando. Os caras vão reconstruir muro? Esses caras aí? Aonde? Tudo fraco, tudo bobão. Aquele cara é copeiro, rapaz. Aquele cara ali é copeiro, que ele servia vinho, rapaz, que ele nunca pegou no martelo, nunca pegou numa plana, nem sabe bater um prego aquilo ali. Rapaz, esse muro aí, até uma raposa, se andar por cima cai o muro. Zombaria, porque não sabe do potencial que você tem. Melhor, não sabe do Deus que você serve. Melhor, não sabe aonde Deus vai levar você. Se você for se mover pelo que falam contra a sua vida, ou que zombam de você, você vai ficar estático, parado. Não se mova pelo que as pessoas falam, se mova pelo que Deus determina. Não se mova. Neemias diz: pode zombar o que quiser zombar, foi Deus quem nos levantou para restaurar. Aleluia. Zombaria é uma arma do inimigo. Por quê, pastor? Porque o diabo sabe que somos seres emocionais. Palavras nos ferem, palavras desanimam, palavras nos derrubam. O diabo sabe. Ele não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente, mas conhece o ser humano como ninguém. Ele sabe aqui dentro dessa igreja, ele sabe aqueles que ouvem uma palavra de desânimo e não se movem por ela, continuam. Mas ele sabe de outros que qualquer palavra desaba você, qualquer palavrinha contra você desanima. Ele sabe.
Você vai no shopping comprar uma roupa, está decidido, está decidida. Aí você experimentou, você gostou. Aí vem a amiga e fala assim: amiga, ficou bem não, está feia demais. Aí você fala: aí você murcha na hora, tira a roupa e já não pega mais. Mas tem gente que a amiga diz assim: não ficou bem não. Aí você fala: para mim ficou, eu tô top, tô legal, é essa que eu vou levar. O diabo sabe disso. Então a zombaria vem para desanimar você. Não se desanime. Deus te chamou para uma grande obra. Não ouça o que os inimigos dizem, ouça o que Deus está dizendo acerca de você. Aleluia. Zombarias. Segunda arma do inimigo, além da zombaria, ele lança setas de desânimo contra a sua vida. Quer te desanimar. Ele quer fazer você entender que não vale a pena, que não vai dar em nada, que é perda de tempo. Eles querem colocar empecilho, impedimento para você avaliar e dizer assim: poxa, não vale a pena, é muita desgaste. Não vale a pena. Não, vale a pena sim. Toda reconstrução, quer seja em alma, em família, em casamento, em trabalho, no reino de Deus, em amizades, toda reconstrução vale a pena. Não desanime. Vão tentar desanimar você. Permaneça firme, porque fiel é Deus quem te chamou. Permaneça firme. Vai vir ameaça de um lado, ameaça de outro. Permaneça firme, porque Deus chamou você para uma grande obra. Diga glória a Deus. Fala para o teu irmão: não desanima não, permanece. Fala para o teu irmão, cutuca ele com o cotovelo. Fala: não desanima não, permanece. Não desanima não, permanece. Não desanima não, permanece. Terceira arma do inimigo: acusação. Sambalat e Tobias fala para Neemias assim: você está querendo insurgir contra o rei, você é rebelde, você quer se levantar contra o rei Atarxerxes, você quer derrubar o reino. Sabe o que é isso? Falsa acusação. O inimigo tenta te acusar falsamente do que você não fez, do que você não sentiu, e tenta te acusar para que com a acusação você retroaja, você regrida, você se estagne. São falsas acusações, mas fica tranquilo, a tua consciência em Deus é quem vai te justificar. Olha para Jesus e fala assim: você é comelão e beberrão. Chamar Jesus de comilão era o mesmo que dizer: você vive nas orgias da sociedade. Ai Cristo, é você, Satanás. Você está perturbadinho, hein? Porque João Batista veio, nem comia nem bebia, e você dizia que ele tinha demônio. Agora eu venho comendo e bebendo, você diz que eu também tenho? Não fica nas acusações não. Você sabe quem você é em Deus. O diabo quer te acusar: você fez isso, você fez assim, assado, cozido, frito, ensopado. Eita, larga para lá, irmão. O teu passado não tem mais sentido agora. O que vale agora é o teu presente e o teu futuro. Eu não tenho como consertar o erro que eu fiz lá atrás, mas eu tenho como não repeti-lo na frente. Eu não tenho mais como reparar aquilo que eu fiz de erro lá atrás, mas eu posso agora não errar novamente aqui na frente. Para de ouvir acusação, levante a sua cabeça. Você sabe quem você é em Deus. Não deixe o diabo paralisar você porque uma palavra maldita veio para o seu coração. Deus sabe quem você é.